Oi, pessoal, eu sou Juliane Maciel e participei do Prosa de Mestre no mês de setembro de 2020. E apesar de não ser mestre em nada, assim como disse a poeta Edmilson quando me convidou, participar do Prosa de Mestre foi algo muito importante para mim pessoalmente, porque eu pude revisitar sentimentos e experiências que eu tinha quando criança, época que eu participava dos cocantes e dos festivais. Porém, sendo a poesia algo que nunca morre, também nunca morreu em mim. E o convite para participar do projeto surgiu exatamente no momento em que eu buscava e estou buscando voltar a pesquisar sobre algo que fez e diz muito sobre a minha infância e do que eu sou hoje, que é a poesia. Então, me sinto extremamente honrada e grata por participar de um espaço onde passam realmente mestres e autoridades da poesia. Portanto, gostaria de desejar uma vida longa a esse projeto e ao canal Mestre Regente, que tem sido um papel muito importante para o preservamento da cultura e da poesia nordestina. Sou a poetisa Yasmin Nunes, estou passando aqui para parabenizar o programa Prosa de Mestre, no qual eu participei. E foi muito bom porque foi minha primeira entrevista com alguém que entende de cultura. Eu quero parabenizar o poeta Edmilson Ferreira e sucesso para o programa Prosa de Mestre. Sou a poetisa Francisca Araújo e estive participando do Prosa de Mestre a convite do poeta e amigo Edmilson Ferreira, idealizador deste projeto. O Prosa de Mestre traz convidados para conversarem sobre as manifestações culturais que nós temos e, com isso, promover o enriquecimento e o fortalecimento deste debate. Poeta, segue firme nesta nova temporada e que ela traga muito mais encantamento que a anterior já nos trouxe. Um abraço e até uma nova oportunidade. Meu fim de ano é normal, desde que meu filho veja que o Natal foi inventado, que a fé transcende a igreja e o Papai Noel sou eu, se o bolso deixar que eu seja. Muito boa noite a todas e a todas neste 25 de dezembro, Natal de 2023. Eu começo com essa estrofe para uma reflexão. Naturalmente, talvez eu nem seja tão radical assim com relação ao Natal, mas essa estrofe traz primeiro um olhar talvez crítico sobre as festas que fazemos quando as questões comerciais prevalecem. Mas nós estamos numa data em que há um caráter também religioso muito forte. É uma data simbólica, uma data de lembranças, de confraternização em famílias. Afinal de contas, estamos em clima de fim de ano e num dos dias mais simbólicos da religiosidade e também da comunhão entre as famílias. Bom, e para falar desse dia, para viver esse Natal e também partilhar conosco as suas experiências de Natal, ninguém mais interessante, por isso o critério do nosso convite, do que um padre que, além de padre, é poeta. Isso, padre, poeta, cantor. Ele é Luiz Marcos Ferreira. Talvez por esse nome poucos o reconheçam. Quando eu disser o seu nome conhecido e reconhecido, muitos de vocês certamente saberão de quem estou falando. Ele é padre atualmente em Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco. Estudou no Recife, estudou em João Pessoa, tem 31 anos de sacerdócio e ele começou na cidade de Carnaíba, onde fundou a festa de Zé Dantas. Esteve 10 anos na sua cidade natal, também como padre, que é São José do Egito, 8 anos em Ingazeira e agora em Afogados da Ingazeira. É essencialmente um homem do sertão, tanto na sua origem, quanto na atuação, como nas manifestações que faz e nas manifestações com que tem afinidade. Bom, sem maiores delongas,
eu queria muito que vocês aplaudissem com muita alegria nesta noite de Natal de 2023, o nosso querido padre, amigo e poeta, Padre Luizinho. Muito boa noite, Padre Luizinho. Seja bem-vindo ao Natal Prosa de Mestre. Boa noite, Edmilson Ferreira. Boa noite, vocês que participam conosco nesta noite gloriosa. Porque eu digo gloriosa, porque Deus se fez homem e habitou entre nós, né? Que coisa boa a gente poder ter esse contato, logo com você, Edmilson, que sua sensibilidade com a poesia também lhe faz um homem de coração largo como o de Jesus. Rapaz, muito obrigado, padre, seja bem-vindo. Estou muito honrado de você ter tirado um tempinho do seu Natal, né, para dialogar, bater esse papo, né, comigo, com os nossos parceiros Prosa de Mestre e com os tantos ouvintes que acompanham esse programa há quase 4 anos, que é um espaço que muito nos honra, porque fala de poesia, fala de amor, fala de solidariedade, fala de comunhão, né, que são palavras e são conceitos, né, tão defendidos, né, pelos padres, pelas pessoas de bem, pelas pessoas que querem bem e têm amor pelo próximo. Então, seja bem-vindo. Mas o interessante, padre, eu dizia aqui na sua apresentação, é que a função de padre, por si só, já justificaria a sua participação. Mas nós estamos trazendo ao Prosa de Mestre um padre poeta. Me fala dessa sua relação com a poesia. Você vem de uma cidade que tem um conceito, né? Um conceito muito forte nessas poéticas orais, São José do Egito. Mas quando é que o menino Luiz, antes de virar o padre Luizinho, né, se apaixona, se aproxima da poesia e começa a vivenciá-la, padre? Eu sou filho de uma família numerosa, somos 11 lá em casa. Eu nasci na zona rural, entre São José do Egito e Tuparetama, que é a região de Bonfim. E eu estudei em escola rural, meu primário, né, dessas escolas municipais. Só que eu sou família, minha família tem muita gente que canta, Zé Bernardino, a família Bernardino, meus pais. A minha mãe é da família do pessoal Zé Bernardino, dali da Boa Vista, que a gente está em Tuparetama, São José, Ouro Velho e Prata, são lugares muito assim ligados com a Paraíba. Então, minha família, do lado da minha mãe, são de muitos cantadores. Mas, na verdade, independentemente de ser, a nossa vida aqui no sertão do Pajeú sempre foi com contato com esse povo que faz poesia, com esse povo que vive na poesia. Então, eu pequeno, tucalhando gado, como diz a história lá no meu sítio, vendo as mulheres apanhar algodão, feijão, sempre o divertimento e a forma de como, talvez para amenizar esse calor miserável, essa coisa toda do sertão, quem sabe, aqui a vida dura do campo, o povo sempre canta, inclusive nos eitos, nas empreitas, né? E assim, eu sou uma família muito grande e a gente sempre brincou disso. Meus irmãos, brincava de fazer verso. Eu fui muito vaquejada, eu gostava de aboiar em vaquejada. Também, assim, os ídolos da gente, assim, quando criança aqui, eram grandes cantadores, como também os outros, tantos que com certeza você teve também, o próprio Luiz Gonzaga, essas figuras, o Dominguinhos, Marinês, eu sempre acompanhei muito esse pessoal, mas assim, como a Rádio Pajeú tem uma influência muito grande na nossa região, e tinham programas de cantadores, então os nossos ídolos viravam de uma certa forma, era o Moacir Laurentino, era o Raimundo Borges, que tinha programa aqui, João Paraibano, muito novo, Sebastião Dias, Geraldo Amâncio, que cantava aqui, e muitos cantadores, mas mesmo independentemente disso, a Rádio Pajeú, ela sempre prezou por isso. Então, em vários momentos durante o dia, a gente tinha contato, os contatos que a gente era com cantadores. Então, eu desejava ser cantador de viola. Sério? Meus primos também desejavam, mas nenhum foi. Então, a gente, nenhum, assim, eu tenho primos que são, mas assim, eu mesmo desejei, mas não fui, né? Eu não conseguia, eu não faço festa de repente, só se for numa brincadeira, assim, a gente faz algumas glosas, mas assim, de repente mesmo,
eu não faço, por exemplo, eu inventei de cantar uma cestilha com um primo meu, mas foi terrível, né? A gente não conseguiu, era muito rápido, demorava muito. De repente tem que ser repente. Pois é, mas né? tem processo de treinamento também, eu tive né? o privilégio de ouvir grandes cantadores, né? Eu estou com 59 anos. Mas eu nem treinei, porque eu queria fazer mesmo, eu queria fazer rápido mesmo. Como já começou fazem, querendo, né? Muito, né? Mas, assim, mas o negócio é que eu tive o privilégio de ouvir grandes cantadores, né? Porque eu fui estudar em São José muito novo, eu ia e vinha, mas as cantorias, quando tinha cantoria, e eles faziam muito em bares, eu vi Zé Catota cantar a primeira vez com o Lorival Batista, ali acho que você morou em São José, teve em São José, ali em frente do Edson Simões, ali tem uns barzinhos ali, e aqueles bares eu via várias vezes, eu ficava muito admirado. Jó Patriota, eu vi muitas vezes cantar, assim, com o Zé Lulu, essas figuras, né, de São José do Egito. Depois eu ia muito assim, Ouro Velho, Prata, quando eu sabia que tinha cantoria, eu ia com os amigos, a gente ia, levava um gravador para gravar, para decorar verso. Claro que a gente vai esquecendo, mas a gente tem aquele negócio de querer, né, os grandes, né? E depois, assim, antes mesmo disso, nossa casa sempre tinha cordel, literatura de cordel. Eu tinha os primos que compravam, então a gente lia lá nos batentes das casas, a gente ia começar a ler cordel. E a gente foi criando aquela coisa do mito, né? Neguinho de Tucum, o Segaderal, dessas figuras assim que tinha na literatura de cordel. Isso foi me admirando, eu fui estudar, e quando eu fui em Recife estudar, sempre eu prezava muito por isso, carregava isso, e até os trabalhos de escola, de faculdade, com outras pessoas que não eram daqui do Pajeú, era de Pernambuco. Então, eu prezava muito por isso e chamava muita atenção, porque eu lia muito sobre a questão do movimento armorial, assim, em Pernambuco, e essa coisa do cantador de viola, a influência dos cantadores na vida realmente do povo. E com o tempo, eu fui vendo que eu podia colocar alguma coisa disso dentro do meu trabalho de missão. Então, foi casando, né? Então, eu comecei a fazer músicas para encontros, para missas, prefácios, né? Escrever na liturgia encarnada, enculturada, né? Através do verso. E eu fui percebendo que parece que chegava mais próximo. Eu pegava um texto bíblico, aí eu não queria ler o texto como estava, eu começava a emendar, a trocar palavras, fazia as leituras em versos, sextilhas, septílias, décimas. E aí o pessoal, eu fazia uns trabalhos de periferias e na Zona da Mata o pessoal me chamava, e aí eu trouxe isso depois quando eu me formei, quando eu fui ordenado de padre, eu comecei a fazer isso. E foi uma coisa que casou muito. Ainda hoje, claro, eu diminui muito porque a própria correria, não dá tempo nem de preparar, mas a gente ainda faz missas em versos, coloca, inclusive, coloca também muito a questão da toada, porque eu acho que a cantoria, muitas vezes as pessoas pensam que a cantoria de viola, vocês são cantadores, basta só o verso construído. As toadas, elas são muito importantes, porque as toadas, ela ajuda, de uma certa forma, a comunicar e questão da métrica. Você não... O verso, a métrica, ela tem que ter a ver com as toadas, né? Então, assim, eu admiro muito a questão das toadas, porque elas têm muita coisa também do mundo árabe, né? Eu fiz uma certa pesquisa, eu tive a oportunidade de ir com amigos meus, e duas vezes a gente foi, assim, entrevistar, conversar com pessoas que são árabes e pessoas que sabem a língua portuguesa, os árabes que faziam português, e assim, músicas, os versos, as toadas têm muita coisa parecida, do amoio, né? Por exemplo, aquela gemedeira que vocês cantam, gemedeira, que a antiga hoje está mais desaparecido, né? Está menos comum hoje, gemedeira, é verdade. Mas eu identifiquei muita coisa da gemedeira com músicas árabes, até em oração. Eu não acho assim que eu consegui casar bem isso, né? Outras pessoas no Juazeiro do Padre Narciso, como Freiras e outros amigos, fazia isso. Inclusive, Reginaldo Veloso, grande compositor de música sacra aqui no Nordeste, ele tem muita coisa de cantador. Os prefácios, os cantos da paixão, muito coisa. Então, eu me familiarizei, talvez eu tenha trazido, eu não sou repentista, faço alguma coisa de verso, mas eu acho que eu trouxe muita coisa dos cantadores para a liturgia da igreja.
Que coisa boa, rapaz, que coisa boa. Aliás, padre, você falou, por exemplo, que tinha vontade de ser repentista, achou que não improvisava na velocidade necessária, mas aí quando é que surge, então, essa decisão do jovem que queria ser repentista, decidiu que queria ser padre? Foi ao mesmo tempo? É uma coisa posterior? Como é que foi essa opção, né, pela vida religiosa, padre? A minha família era muito religiosa. Meus avós, meus pais, minha mãe. A gente só tinha oportunidade de ir à missa uma vez no mês, quando o padre vinha celebrar na capela. Mas a religião, quer dizer, a fé doméstica, a religião doméstica, ela tinha um peso muito grande na vida da gente. Essa coisa de rezar antes de dormir, de tomar bênção, porque as casas eram de meia parede. Então, a gente ia se deitar nos quartos, numa rede. Então, benção pai, benção mãe, que tinha que rezar antes, né? Mês de maio, mesmo que não quisesse, mas todo mundo tinha que rezar lá no mês de maio, né? Inclusive, hoje a gente vai perdendo um pouco a memória, mas eu tenho muitas coisas vozes das minhas tias, da minha avó, de toadas delas cantando, que isso nunca acabou, né? Soa muito, as ladainhas, essa coisa toda. E surge também porque, como a minha família era muito religiosa, no meu tempo, quem chegou ali para celebrar a parte de tomar conta das comunidades, eram os padres italianos. Então, eles chegaram aqui, eles tiveram facilidade de enculturar essa coisa do povo, né? E aí, uma vez, um padre, passando uns slides lá na parede de uma igreja, de uma capela em Bonfim, a vida dos santos. Eu disse, eu queria ser como esses homens aí. Mas a gente, menino, pinta miséria, claro, né? Quando é pequeno, essa coisa. Com certeza. E aí meus pais diziam, eu duvido de ser, do jeito que não é. A gente é danado, não sei, daquela coisa de bater nos outros. E aí eu disse, não, mas eu quero ser, sabe? Aí eu fui dizer ao padre que eu não ia conseguir ser, não. Eu queria voltar a ser padre. Mas o menino estava dizendo que eu fazia coisa que não devia. Eu disse, não, mas todo mundo faz, mas tem que mudar de vida. Mas eu, desde pequeno, assim, eu tive interesse né? Pelo sagrado, pelo cheiro, até o cheiro das capelas, das coisas. Sim. Claro que isso foi mudando de acordo com o tempo, né? A gente foi amadurecendo e foi vendo que não era bem aquilo, que a gente teria que dar outros passos. A maturidade da fé, ela não basta só saber a teologia, a filosofia, mas a gente aprender a fazer a síntese, né? E, inclusive, essa síntese seria de fazer com que as pessoas sentissem que tinha alguém que poderia fazer direcionamento, sem de uma certa forma, assim, tirar o que ele já tem. Isso eu aprendi muito, infelizmente, hoje nós temos dificuldade disso, porque até os seminários e a filosofia, o pessoal começa a estudar e parece que quando chega, muda, né? A gente não estuda e quando a gente vai ser padre, não é para tirar o que os outros têm, ao contrário, é para adaptar aquela realidade à vida e procurar levar uma religião que leva as pessoas a ter um referencial. E eu mostrar Jesus Cristo como referencial é o respeito das pessoas, né? E isso eu acho que eu aprendi porque, assim, nós tivemos grandes homens, né, teólogos, bispos, que na época em que, da minha adolescência e juventude, foram realmente nossos ídolos, como Noel da Câmara, o Luciano de Almeida, o Dom Francisco Austrogésio, aqui do Pajeú, que passou quase 40 anos, mas um homem muito forte, inteligente, capaz, que encarnou realmente isso na defesa dos direitos das pessoas, o respeito das pessoas. O que hoje muita gente fala de respeito, de inclusão, eles já fizeram isso, incluindo, chamando as pessoas para dentro da roda, né? Então, eu acho que a minha vocação surge, claro, dentro de um contexto de muita necessidade de pessoas que realmente atendessem as pessoas sedentas da palavra de Deus, mas também de uma defesa e era negado o direito dessas pessoas. Então, eu não consigo dividir religião da vida das pessoas, né? Eu não fiz nenhuma divisão, porque eu acho que a religião e o amor de Deus, a fraternidade, a justiça, os valores do reino, elas devem caminhar sempre com a fé.
A fé, ela tem dois pés, né? Vamos dizer assim, ela tem dois pés. Eu amo, eu rezo, eu procuro alimentar meu espírito, mas eu tenho que ver a fome do irmão, eu tenho que ver a nudez do irmão, a falta de terra do irmão, a falta de trabalho do irmão, a falta de teto. Então, a fé e a ação. A fé não pode ser egoística, não pode ser só para si, né, padre? Você falou, padre Luizinho, de toda essa ritualística, né, de como os padres italianos faziam, como você admirava, quando falava desses santos. Eu tenho muita lembrança também das novenas, enfim, das rezas, que era muito comum na casa das pessoas, eu venho de uma zona rural também, e uma coisa que ainda hoje é muito fixa na minha memória é a harmonia com que aquelas mulheres da zona rural cantavam os benditos. Tinha as puxadeiras de bendito, aquelas voz mais privilegiada, as puxadeiras de mas bendito, era uma coisa linda, padre. Eu me lembro, eu criança, às vezes brincando com outras crianças ali fora, né, e a novena ia acontecendo, mas havia um momento em que mesmo nós, crianças, éramos convidados. Por exemplo, quando tinha um bendito, eu não sei o título dele, mas é aquela em que chamava por faixa etária, que dizia: cheguem os homens com o sinal da cruz para beijar os pés do meu bom Jesus. E aí, de 2 a 2, nos pés do altar. E aí, era um ritual muito respeitado, iam os homens de 2 a 2, até que chegava nas crianças, primeiro os homens, mulheres, rapazes, moças, e aí cheguem os meninos com o sinal da cruz, e a gente ia num gesto de obediência e respeito. Não tinha essa coisa de ir ali com cara de insatisfação, até porque a atmosfera era uma coisa que envolvia todo mundo. A gente ia de fato com um sentimento, não é? E aí, esses benditos... olha... São muito fixos ainda na minha vida, sabe? Eu fiz um trabalho com uma pessoa de São José do Egito, em que eu peguei algumas ladainhas. Eu acho que as ladainhas vão se perder, porque se o pessoal não pegar, elas vão perder. Primeiro, as ladainhas, elas são medievais. A maioria delas, que tem as lauretanas e tem as ladainhas mais romanas. E tem uma ladainha que é uma das mais antigas, é uma que rogai, rogai, rogai por nós, rogai. Elas cantavam em latim. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, rogai por nós, Olha que lindo. Rogai. E elas cantavam de uma forma tão bonita que era como se chegasse ao cel, né? E elas cantavam em latim, né? E elas não sabiam latim, mas essa a gente bota ela em português. E quando o povo aqui, a gente canta numa dessas igrejas, dessas paróquias, o povo fica apaixonado. Minha avó cantava isso. Por que os netos não cantam? Porque até a própria igreja, muitas vezes, ela não se encarrega de manter. É uma pena, né? Olha, tem uma na minha casa da minha avó, na casa da minha avó, tem um cântico que era para fechar as portas do oratório. Para fechar as portas do oratório, que dizia assim: fechemos a porta para guardar Jesus, fechemos a porta para guardar Jesus, de peitos abertos, cravado na cruz, de peitos abertos, cravado na cruz. Aí fechava as portas, né? Aí, para guardar Jesus, Maria também, para guardar Jesus, Maria também, no céu e na terra, para sempre, amém. Eles pegavam os versinhos e faziam um gesto, fechavam a porta do oratório e depois fechavam as casas e o povo ia embora. Pois é. E uma coisa interessante, padre, é que aí você falou do componente melódico, né, como métrica, né, como para dar ritmo, e a questão do uso da rima, né, que sempre foi um facilitador, né? Luz, Jesus, né? Maria também, amém. Então, a rima, quando eu falo sobre isso, né, no começo desse mês, no dia 2,
Eu tive uma palestra, fui convidado pelo o professor Dario Sanches para conversar com uma turma de alunos dele na Universidade Federal, e a gente falava sobre esse componente, sobre o fascínio, né, da questão do ritmo, da rima e tal, e justificava o quanto a rima é presente em praticamente todas as manifestações artísticas da oralidade, né? Quando você encontra a rima no bendito medieval, você encontra a rima no hino nacional, você encontra nas grandes composições, né, dos vários ritmos. Então, essa sonoridade da rima é uma coisa, parece que fundamental, até para a gente gostar, né? Gostar das músicas. O próprio Roberto Carlos, nas suas letras, praticamente todas as letras de Roberto têm rima e rimas bem feitas, né? Porque eu mesmo eu não era adepto de Roberto de jeito nenhum. Meu tempo foi para eu gostar de Caetano Veloso, de Chico Buarque de Holanda, de João Bosco, desse pessoal. Depois eu fui ver o Roberto Carlos, as construções das músicas dele, tem muita poesia, tudo muito bem feita, tem metrificada direitinho, né? Fantástico. É um compositor de mão cheia, né? Porque as pessoas tendem a ter esse olhar, e é importante que a gente aproveite o dia de Natal para falar disso, em relação ao Roberto, por conta, talvez, dele não ter tido uma postura política mais combativa, né? Ele ficou mais na dele ali, no período da ditadura militar. Isso criou a rejeição por parte de muita gente. A gente compreende de algum momento e tal. A questão é que isso não pode encobrir o compositor e o intérprete fantástico que ele é, né? Uma coisa é você dizer, olha, politicamente eu não concordei com a postura, acho que é mais lúcido, mas condenar tudo que a pessoa fez, inclusive de bom, por conta de uma coisa que a pessoa não concorda, eu acho meio, né, uma generalização, né, um pouco difícil, não é? Eu acho que você e vocês que estão nos assistindo agora têm que talvez concordar comigo, porque o tempo, a atualidade, o contexto nosso é um contexto de muita divisão. As pessoas não estão conseguindo, né, fazer aquilo que todos deviam fazer e que tantas pessoas que nos antecederam pediram, inclusive os nossos pais. Nós temos 11, nós éramos diferentes, mas a diferença não podia impedir da gente dormir na mesma casa, de usar o mesmo óleo e o mesmo sabonete, né? Hoje, a dificuldade, porque tem o viés político, partidário, e as pessoas não conseguem discutir nada, porque se for desse jeito, eu não consigo me comunicar. Então, veja, às vezes coisas que são impensáveis, você aceita, assume para atingir o outro, porque quer ser diferente e quer provocá-lo, né? Ou seja, nós estamos vendo esse Natal. Você imagine se o que é que tem acontecido. Eu sempre uso isso nas nossas pregações, que muitas vezes o Natal tem virado uma festa de um aniversariante que não é convidado. Por exemplo, o aniversariante não é convidado. Final de novembro tem as Black Friday, né? Da vida, né? As promoções, os piscas, é muito pisca-pisca, compra a geladeira, compre o fogão, compre o guarda-roupa, porque é Natal. Aí, a parte comercial, né? Você, para vender, você fala de Natal. Natal de quem? Né? Porque o Jesus que a gente quer que apareça é o Jesus da justiça, da paz, da fraternidade, da mesa cheia, né? Da casa. E que expulsava os vendilhões que exploravam, né, padre? E que expulsava os vendilhões exploradores, né? Então, a gente expulsava os vendilhões que exploravam no templo, né? Então, você veja, nós temos que essa linguagem da fraternidade, ela tem que ser realmente impregnada na alma das pessoas, dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens, para que eles deixem de lado essa questão da divisão, porque quanto mais você divide, ficamos fragmentados, logo seremos mais fácil ser dominados, como está sendo, né? Que existe uma ditadura em nossas mãos constante, né? A grande rede é uma coisa muito boa, é uma conquista, mas ela é um grande perigo, porque se você não procura tirar aquilo que é bom e jogar fora aquilo que não presta, você vai ficar com a mentira, vai ficar com a mediocridade, né? Exato. Padre, eu concordo demais com isso. Aliás, acho que essa mensagem é muito importante, porque nesse ano de 2023, que nós estamos encerrando o ciclo do ano,
foi exatamente um ano em que a gente experimentou na prática esses extremos, talvez até uma coisa quase sem precedente nos tempos recentes, e é importante que a gente encerre. Aliás, nós estamos, Padre Luizinho, hoje no último programa de 2023. É importante que fique essa mensagem para que a gente entenda, por exemplo, que esse espaço aqui é um espaço da gente debater poesia, solidariedade, crescimento, nordestinidade, sertanidade de cada um, né? Enfim, que a gente faça coisas que possam integrar os artistas, fortalecê-los, né? Diante dessas coisas tão massificantes e não, né? Criar censuras desnecessárias, criar rachas políticos, às vezes entre os próprios artistas, colegas de palco, às vezes há arranhões por conta, né, de uma tendência ou de outra que poderia e deveria ser respeitada, então acho importante. Mas eu queria partilhar com o senhor, padre, uma mensagem que na verdade é uma pergunta e também um pedido, porque afinal de contas, Padre Luizinho é um padre, mas é um cantor, é um intérprete, e o Amaury Viana, que é seu conterrâneo, ele nasceu em Brejinho, é nosso parceiro prosa de mestre, mas ele se criou em São José do Egito, e ele mandou um vídeo exclusivamente para o Padre Luizinho nesse Natal. Então vamos ver o que diz e o que sugere o nosso Amaury Viana. Boa noite a todos que assistem ao programa Prosa de Mestre. Boa noite, Padre Luizinho. Padre, a atmosfera poética da região do Pajeú é uma coisa latente. Desde que as pessoas que vivem nessa região já falam metrificado. E você é uma delas. Eu gostaria que você comentasse esse assunto dessa atmosfera poética. Meu pedido. Agora no mês de dezembro, no comecinho de dezembro, nós perdemos um grande artista, grande repetista, grande cancioneiro, Sebastião Dias, que gravou várias canções muito bonitas. E uma delas, eu gostaria que você recitasse. A Canção da Floresta. Feliz Natal para você e para todos que assistem ao programa Prosa de Mestre. Muito obrigado. Olha aí, padre. Comentário de Amaury e pedido também, né? Essa coisa do Pajeú, essa história do falar metrificado. Como é que o Padre Luizinho se posiciona em relação a isso? Eu sou pajeuzeiro, e assim, quando em São José do Egito, quando eu ia celebrar, os professores faziam o trabalho lá da poesia, tem até colocaram na grade curricular no município uma parte da literatura, né? Da literatura de cordel. E assim os professores iam à missa, aí dizia que eu falava ao supetão, que ele dizia, né? Os meninos diziam, o Paulo fala supetão, que era para dizer que eu dava vamos dizer, uma ênfase numa frase no final da última palavra, e dizia que era metrificado. Eu, na verdade, eu não percebo. Mas como eu tenho uma memória muito boa, hoje a gente vai diminuindo, mas eu cheguei a ter decorado 700 músicas que eu aprendia. E eu decorava, eu ouvia, eu aprendia. Hoje eu não consigo, mas não eu aprendia, porque eu gostava. Mas a questão da métrica, eu acho que, eu não sei, o Pajeú é muito marcado, assim, por esse... É um caldeirão aqui. A gente andando nesses sítios, nessas comunidades, não aparece, por exemplo, em São José do Egito, em vários lugares que a gente vai, eles têm seu jeito alternativo na sua poesia. Por exemplo, em São José, em 4 lugares, eles fazem pequenos festivais de cantadores lá dele mesmo, amador, só com o pessoal lá do sítio. Eu vejo. Aqui em Afogado da Engazeira, tem os apologistas, pessoas que gostam de cantoria, eles fazem as cantorias para eles, para a casa deles. Aqui é muito normal, se você já cantou aqui na região, uma pessoa vai aniversariar e quer uma cantoria na casa dele. Mas ele não se importa se não for ninguém, não. Eles querem a cantoria para eles, quer dizer. Por quê? Porque aqui tem muito isso. Vou aniversariar. Ontem, as mensagens, ou melhor, ontem não, no dia da morte de Sebastião Dias, a lamentação na Pajeú, os 2 dias, o tempo que ele esteve doente, né, a semana, e o dia da morte no outro dia, é daquele jeito que a gente gostaria. Mas a maioria delas elas têm o
o balanço, né? Tem aquela coisa do que a gente chama do bolejo do verso, né? É normal. Então, eu acho que essa questão de falar metrificado é o próprio jeito da gente se comunicar, que tem muita gente nessa região que não assim, que a forma de como se comunica, a gente percebe que tem aquela coisa daqui que é própria daquilo do pessoal do Pajeú, de cantar, das vaquejadas, até os ritmos que se cria fora. Quando chegar aqui, a gente vê que tem um jeitinho diferente de se cantar, de se movimentar, né? É como a Paraíba. O povo da Paraíba é um povo que sabe dançar muito. Isso é uma coisa constatada, né? O paraibano, ele dança muito, forró, ele sabe dançar muito. E como o baiano é criativo, mas a Paraíba dança o forró clássico mesmo. E o pernambucano do sertão, ele tem esse jeito da poesia, ele é muito assim, metrificado nas coisas que diz, naquilo que fala, né? Abre muita boca com facilidade e corta as palavras na hora certa, né? Eu costumo dizer, padre, faz sentido, porque, na verdade, tem uma atmosfera muito ligada à poesia. Agora, tem um outro lado dessa questão do falar ou não metrificado, é que essa detecção da métrica também está muito no ouvido de quem escuta, não é? Por exemplo, a gente pega um jornal, você pega um texto bíblico e, de vez em quando, você se depara com uma frase metrificada, ou em cestilha, ou em martelo, não é verdade? Né? Absolutamente metrificada. E você, como tem já essa cadência internalizada, você percebe isso. Outra pessoa não perceberia. Né? Verdade. A gente pega, eu estava vendo até... É verdade que muitas... não o que você está dizendo, eu estou concordando. Eu não estou concordando porque você está dizendo que você pega um texto e você percebe na frase que ela está metrificada. Então, a vontade que tem logo na nossa cabeça é de vir com outra linha, com outro verso, para continuar, né? Entendeu, né? É verdade. É verdade. Eu acho que tem muito... De um lado, pode ter essa coisa das pessoas, às vezes até de propósito, né? Falarem metrificada, até em brincadeira. É claro que na conversa normal, em prosa, no meio da família, entre amigos, no outro assunto, quando a temática não é poesia, eu percebo que as pessoas falam, como em qualquer lugar, né? Mas como há muito essa capacidade de escuta, de detecção do ritmo, aí, de vez em quando, epa, isso dá um mote. Aí começa a encontrar a chave dessa metrificação. Mas, padre, o Amaury sugere aí a canção Súplica dos Ecólogos, que Fagner renomeou da Canção da Floresta. Vamos fazer do nosso querido Sebastião Dias, que este mês, no começo do mês, nos deixou e foi uma perda gigantesca. Eu acho que foi a marca que mais pesou e negativamente desse mês de dezembro e do ano de 2023, porque assim, a gente perdeu um cantador de uma grandeza imensurável, naturalmente, e também conciliava com essa grandeza, eu disse aqui em outros programas, uma cidadania, né? Um ser humano do bem, né? Alegre, um bom anfitrião, né? Estive muitas vezes na casa de Sebastião, cantei muito com ele. Aliás, os dois festivais aqui no Recife, que eu tive a honra de cantar com Sebastião Dias, que foi um no Teatro do Parque e outro no Sindicato dos Bancários, aliás, dos Servidores Públicos Federais, melhor dizendo, eu tive, inclusive, o privilégio de ser campeão, né? Tamanha é a grandeza de Sebastião e, enfim, deixou muita saudade. E essa canção, né, da Floresta é uma canção que toca muito. Então, nos brinde aí, atendendo ao pedido de Amaury, e dedicando, né, a todos os que, neste dia de Natal, nesta noite de Natal, estão nos acompanhando. Vamos de A Canção da Floresta, padre? Antes de cantar, Maurílio, eu gostaria de introduzir, chamando para algo que tem sido muito forte nos últimos 7 anos aqui na região do Pajeú, no Nordeste, no Brasil e no mundo. O Papa Francisco escreveu uma encíclica chamada Laudato Si. E ele convoca a humanidade toda para ver o que é que se pode fazer para cuidar da casa comum. A casa comum é o mundo. Eu não posso tirar o lixo da minha casa e jogar na casa do outro, dizendo que eu estou limpando a minha, mas eu estou sujando a dos outros. Quer dizer,
o país que a gente vive, o estado que a gente vive, o município que a gente vive é o mundo. E no dia 4 de outubro deste ano de 2023, o Papa disse que a gente está saturado, está no fim. Mas não só foi o Papa. Os grandes homens da atualidade, eles sabem, nós tiramos demais, nós destruímos demais, nós não conseguimos de forma nenhuma usar com responsabilidade os bens que a natureza nos deu. E é um grande problema que a gente está tendo, as conferências estão aí, grandes conferências, né? Do Brasil, de tantos lugares, chefes de mais de 150 estados, de 150 países, querendo fazer algo para salvar o planeta. E Sebastião Dias, há mais de 15 anos, 20 anos, fez esse poema. Não foi só porque Fagner gravou, mas porque a sensibilidade desse poeta, seu colega, ele fez com que essa luta nossa, porque a gente tem uma luta muito grande aqui, por causa do bioma Caatinga, que está sendo ameaçado, está sendo destruído aqui em nossa região, tirada a madeira, derrubado as aroeiras, as catingueiras, as juremas, as baraúnas, estão acabando com tudo. E Sebastião Dias, essa música, para mim, ela marca muito. Eu pedi para gravar, ele me deu uma música para eu gravar, que foi Cenário do Pajeú, mas, na verdade, o que eu queria pedir nesse Natal, a cada um dos que estão nos escutando, nos assistindo, é que faça alguma coisa. Faça alguma coisa, inclusive, você gosta de Sebastião Dias, você gosta do Papa, você gosta do seu pastor, você gosta do seu guru, você gosta de alguém que lhe indica um caminho. Então, vamos preservar, né? Então, Amaury, eu vou cantar aqui com o meu amigo Gabriel, aqui, essa canção que eu acho espetacular. Tombam árvore, morrem rios, queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pensa em Deus, alerte o mundo para a floresta não morrer. Devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimada que hoje vemos dentro dela são feridas que os homens fizeram no corpo dela. Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão que os estalos são gemidos, implorando compaixão. As mãos do homem malvado que o matou sem precisão. Mas quando Deus sente falta do pau que já foi cortado, o homem talvez procure o da copa do machado. E Deus vai perguntar por quem foi ele amolado. Use as mãos, molde uma planta, rega o chão, faça o pomar, ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar. Use as mãos, molde uma planta, rega o chão, faça um pomar, ouça a voz dos passarinhos, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo para ninguém lhe assassinar. Tá aí, Amaury. A canção Eita, da floresta, que linda. Né? Que ele fez e tem uma coisa, ficou feita, que Dom Francisco uma vez ouviu ele cantar Conselho a um Filho Adulto, aí perguntou Sebastião, que dele falava pausado, Sebastião, quem fez essa canção? Ele disse, fui eu. Disse, olha, os seus tataranetos nunca vão esquecer isso. Isso é uma evangelização, isso, né? Com Sebastião tinha feito, né? Que lindo. Sebastião era de uma sensibilidade fantástica. Você falando sobre Sebastião, eu confesso a você que eu nunca vi uma cidade parada. Tabira é muito movimentada. Quem conhece Tabira sabe. Tabira é movimentada em todos os sentidos. Religiosamente é movimentada,
As futricas políticas de Itabira são eternas, todo mundo sabe disso, é muita confusão. Tem a maior feira de gado do interior, um povo muito engraçado, muito movimentado, mas o dia que Sebastião partiu, eu nunca vi uma cidade tão parada, tão silenciosa. Uma cidade silenciosa, parou realmente o Pajeú aqueles dias que Sebastião Dias nos deixou. Eu acho que o Pajeú perdeu muito com a saída dele aqui do nosso cenário, né, do seu cenário do Pajeú. Padre, interessante é que já faz algum tempo, Sebastião falece no começo do mês, estamos já mais no final, mas todas as vezes que eu fecho os olhos e lembro que não vou mais poder vê-lo aqui nesse plano, bate uma tristeza, sabe? Uma dor, uma angústia, né? A ideia de chegar a Itabira e não poder parar ali na frente da praça, né? Bater palma na casa de Sebastião, subir naquela escada e dar um abraço nele, como fiz tantas vezes, é uma coisa que dói, rapaz, que chega a sufocar. É claro que o tempo vai depurando isso, né? A gente vai aprendendo a reagir e a viver apesar disso, mas é muito ruim perder uma pessoa que a gente quer muito bem, que a gente admira, a quem a gente deve, né, finezas, gentilezas. E eu tive em Sebastião um camarada que, inclusive, quando eu morei no sertão, eu começando, me afirmando como repentista, Sebastião foi um cara que me deu a mão em muitas vezes. Todas as promoções que ele fez em Itabira, eu fui incluído, eu fui convidado para fazer cantorias com ele, e as cantorias que eu convidei para fazer comigo, ele fez todas. Então, teve esse desprendimento, e eu digo, famoso era ele naquele momento. Então, quando a gente faz esse retrospecto, a dor aumenta mais ainda. Não era apenas um colega que estava no palco com a gente, era alguém que fez parte da minha vida também, né? Então, agora, padre, já que a gente está nessa temática, você hoje mora numa cidade que também ficou sem um cantador extraordinário, né? João Paraibano, que também foi do seu convívio, certamente. Depois o seu irmão, né, o irmão de João Paraibano, Edésel Pereira, também faleceu tragicamente no caso da Covid. Como foi a sua convivência com João, com Edésel? Enfim, como é que foi essa convivência com os Pereira da Luz, que era a família dele? Eu convivi muito com o João Paraibano, porque eu, como seminarista, eu já ia cantoria com o João Paraibano, e eu gostava muito de ir para a cantoria com o João, e assim, João bebia. E sim, ele dizia, o padre, que ele me chamava de padre sem eu ser padre ainda. Ele disse, se eu tombar aqui nessa cantoria, você me segura. Não, seguro não, porque eu não bebo, você não vai beber não, porque quando o cantador bota para beber, termina se desmantelando. Ele dizia, aí, toda vez quando ele ia cantar que eu estava, ele dizia, eu desmantelo hoje, padre. Eu gostava de dar mote a ele, eu dava mote, aí quando eu dava mote a ele, ele brincava muito, mas, assim, quando eu ia uma cantoria com o João Paraibano, eu ia lá para casa, que eu chamava para uma festa de padroeiro, ele, Sebastião e outros, eu fazia questão, o mundo para mim se acabava, porque eu não queria ouvir outra coisa, eu queria ver João cantar. Porque a admiração que eu tinha de João Paraibano é que muita gente aqui diz assim que João não sabia a grandeza que ele tinha, se ele soubesse, ele era diferente. Não, eu acho que João sabia que ele sabia, né, das coisas dele. Só que a forma como o João Paraibano cantou e assim o tempo que ele teve com a gente, ele conseguiu colocar para o povo daqui do sertão uma coisa que o povo do sertão sempre espera. O Zé Feitosa de Lima, quando cantava, que era novo aqui na região, eu era criança, eu ouvia ainda o Zé Feitosa de Lima cantar, as coisas daqui, João Furiba, mas o João Paraibano, que morreu aqui em Afogado na Engazeira, Edésiel, cantava, claro, não era como o João, mas o Valdir Teles, João Paraibano e Sebastião Dias, era como se a gente tivesse esse rio Pajeú com metade do seu leito a vida inteira seco, porque a minha geração aprendeu cada vez mais o que era cantoria, grandes cantadores, com eles três aqui no sertão, né? Então, nós vamos demorar muito a nos acostumar sem ver Valdir Teles, João Paraibano e Sebastião Dias
aqui na região do Pajeú. Como o povo de São José do Egito não saiu da memória João Patriota, Zezé Lulu, Zé Catoto e Lorival Batista, o sertão vai demorar muito a se acostumar sem essas figuras, né? Eu acho assim, Sebastião Dias, o temperamento diferente de João Paraibano, mas ele se completava muito diferente, né? Eu comparo Sebastião Dias um cantador, um senhor cantador, aquele homem comportado, casado com Ieda, né? Ieda, uma figura religiosa, uma mulher, uma mãe verdadeira, aquele negócio todo. Sim, e João, a figura que dá do jeito que viesse, João Paraibano para ele estava bom, né? Mas assim, e Valdir Teles, a seriedade, né? Quer dizer, são figuras que eram diferentes, mas eles se completavam quando cantavam, arrancava do coração das pessoas todos os sentimentos bons, né? Assim, eu acho assim que o nosso sertão ele é privilegiado por ter esse pessoal, né? E por ter gente que gosta, agora só que a gente ficou muito pobre esse ano de 2023. Vamos rezar para que não morra mais cantador do que ano que se aproxima e dê saúde a vocês, porque vocês têm que ter saúde, vocês e seus companheiros, vocês dessa geração para cá deles, para continuar firme, né, cantando as coisas que Deus ensinou a vocês. Tudo que vocês sabem foi Deus que criou e que deu a vocês. E vocês têm que, vocês não podem guardar os talentos. Quem esconde talento está condenado a se acabar e morrer. Vocês não escondem. Então, assim, quando eu vejo um cantador, quando eu escuto um cantador, eu escuto a voz de Deus também. Eu acho que a voz de Deus está na voz dos cantadores. Que maravilha, padre. Obrigado. Você falou de 3 cantadores que nos deixaram todos precocemente, né? Porque mesmo Sebastião, que tinha um pouco mais de idade, Sebastião tinha 73 anos, mas estava em plena forma, né? Estivemos recentemente juntos e tal. O João, né, faleceu na casa dos 60 e Valdir também. Então, assim, foram pessoas que tiveram uma intensidade poética gigantesca, mas que partiram também muito precocemente. Em relação a João e Sebastião, padre, eu tenho 2 lembranças aqui, só para exemplificar, como eles foram dupla, né, tiveram essa marca, os Canários do Pajeú. Teve uma vez que eu cantei aí em Afogados, a cantoria seria comigo, Sebastião Dias, Antônio Lisboa e Diomedes Mariano. Antônio Lisboa não pôde ir, isso era depois de um festival de Itapetinha, Antônio Lisboa teve que voltar, e eu fui para Afogados para cantar com Diomedes e Sebastião Dias, como de fato fizemos a cantoria. E João Paraibano foi assistir a cantoria, estava feliz e tal. E a certa altura, João cantou, né, uns 2 baiões com Sebastião, a pedido nosso e do público. Padre, mas foi uma coisa tão linda. Eles estavam tão inspirados, tão bem, fazendo um retrospecto da própria vida deles, da dupla deles. Sabe aquele momento iluminado que você diz, meu Deus, isso aqui só sendo forças divinas que estão atuando. Eles cantaram lindamente, assim, uma coisa marcante. E uma outra lembrança muito bonita dos 2 foi no Festival de Teresina. Seriam homenageados, como de fato foram, 2 grandes repentistas no festival. Antônio Nunes de França e João Furiba, né? 2 repentistas homenageados. Então, a organização do festival escolheu, por afinidade, por proximidade, Sebastião da Silva e Moacir Laurentino, para homenagear Antônio Nunes de França. Antônio de França, inclusive, foi duplado com Moacir em programa em Limoeiro do Norte. E João Paraibano e Sebastião Dias para homenagear João Furiba. Meu amigo, a apresentação de João e Sebastião, com todo respeito às demais, mas foi uma coisa linda, sabe? Eles falaram de João Furiba com uma poeticidade que era de arrepiar. Então, assim, João e Sebastião, que já não estão mais conosco, deixaram tantas marcas como essas. Eu estou lembrando 2, mas se a gente, né, escavacar o baú, aparece mais coisa. Era extraordinário aquilo. Então, nas obras de Sebastião, que deixou muita coisa boa, as canções dele, as cantorias clássicas, que eu digo assim, dele, com muitas coisas. Tem muita gente, tem muita coisa. Tem gente que decorou verso, mas tem gente com coisas gravadas deles. Realmente é uma coisa assim impressionante. Em Cenário do Pajeú, como ele vindo do Rio Grande do Norte, mas chegando em Itabira nos anos 70, ele incorpora, porque aqui, no Pajeú dos anos 70, como você sabe, que você dos anos 80, 90, até 80, você chegava em São José do Egito, em Itapetinha, os cantadores podiam vir de qualquer parte do mundo,
Mas quando chegava aqui no Pajeú, por causa da Rádio Pajeú e por causa da própria contexto, o povo gostava de cantoria, os que divulgavam a cantoria, se encontrava dentro era como um peixe que estava num outro lugar, que não tinha muita água, e chegava aqui e tinha tudo, porque o povo gostava de cantoria, tinha os cantadores, discutir, vamos dizer Atenas dos gregos, essa coisa toda. E João Paraibano e o Sebastião Dias, ele veio para cá e ele incorporou a alma dos cantadores daqui, porque ele vem também da terra de cantadores, porque o Nordeste todo é de cantador. Mas como eram muitos próximos, tinha uma atividade muito grande de cantoria, porque a Rádio Pajeú tem uma influência muito grande, a Rádio Pajeú teve uma influência enorme, por ela ser pioneira, porque o bispo fez questão, Dom Francisco, quando chegou aqui 50 anos atrás, dizer que podia faltar tudo, mas não podia faltar um programa de cantador na Rádio Pajeú, né? Quer dizer, priorizou essa coisa toda. Então, diante disso, ele se sentiu dono do rádio, só que sentiu do rádio e fazer a propaganda deles, né? João Paraibano disse que devia a vida dele à viola, porque Deus comeu os filhos com a viola, e Sebastião Dias deu estudo e deu vida com a viola, mas através dos canais e através das pessoas que chamavam a fazer o aniversário, os festivais, as cantorias. Então ele impregnava isso quando ele diz assim, no cenário do Pajeú, quando ele diz originário das lendas, o rio rasga o sertão, abrindo lagos e fendas no corpo bruto do chão, com águas turvas e claras sombreadas por taquara, jaramatá e bambu, e as panorâmicas paisagens ondulam o verde das margens do Vale do Pajeú. Que ele termina sempre com o Pajeú, ele vai dizendo coisas que se a gente, nós pajeuzeiros, tivéssemos assim o conhecimento da beleza que ele fez, toda criança devia aprender, como aquele poeta disse, que devia aprender na sala de aula do Pajeú, cenário do Pajeú e outros versos de Sebastião Dias, para honrar o cantador que ele foi e a gente mesmo. Concordo plenamente, padre. Além do curso ser chique, duvido que você fique com dúvidas daqui para frente. Olá, pessoal, eu sou o repentista Edmilson Ferreira, o idealizador do curso Desvendando os Segredos do Repente. Muitas pessoas, durante o mês de novembro, me perguntaram sobre a Black Friday, se eu iria dar promoção. Eu não fui muito nessa onda de Black Friday, mas agora, no fim do ano, como um presente de Natal, nós resolvemos oferecer o curso por 50% mais barato. Ou seja, pela metade do preço, você adquire o curso Desvendando os Segredos do Repente e pode tirar todas as suas dúvidas, além de aprender aquilo que eventualmente você não saiba sobre rima, métrica, oração, estratégias de composição. Mas eu achei que estava pouco e resolvi oferecer uma coisa a mais. Se você adquirir agora, na promoção de Natal, o curso Desvendando os Segredos do Repente, você receberá no seu endereço um livro, Desafio no Repente, a poética da cantoria na contemporaneidade. Isso, tá pouco? Espera aí, tem mais. Você sendo um dos 50 primeiros a adquirir o curso, você terá um encontro comigo para tirar dúvida, para aprofundar as técnicas, agora durante o mês de janeiro. E por último, você terá, pasme, acesso por tempo indeterminado. Se comprar esse mês, qualquer tempo que você quiser voltar ao curso, ele estará à sua inteira disposição, desvendando os segredos do repente. Então corre, porque no fim do mês a promoção encerra. Eu aguardo você no Desvendando os Segredos do Repente. Padre Luizinho, daqui a pouco eu quero, enfim, a gente ainda está aqui e daqui a pouco a gente vai caminhar para o finalmente. E se você que está entrando agora, você que está acompanhando o Prosa de Mestre pela primeira vez, eu sou Edmilson Ferreira, repentista, o idealizador e o mediador desses bate-papos aqui no Prosa de Mestre. Se você está pela primeira vez, receba, né, de Edmilson Ferreira, de Padre Luizinho, que está aqui comigo, e de todos os parceiros Prosa de Mestre, os votos de Feliz Natal e que 2024 seja um ano realmente muito próspero, né, um ano intenso e bom
para todos nós. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Esse espaço é um espaço em que a gente fala de poesia, a gente fala de repente, mas a gente fala também de tudo que orbita esse universo, como estamos fazendo aqui agora. Eu queria comunicar aos amigos, aos parceiros e às pessoas que estão aqui, os próximos programas Prosa de Mestre. Aliás, o próximo programa eu estarei aqui respondendo a perguntas suas. O primeiro programa de cada ano, geralmente eu faço sozinho no estúdio. Agora vocês irão interagir comigo, fazer perguntas, vamos fazer um balanço de 2023. Não temos só notícia triste, como a morte do querido Sebastião Dias, temos também notícias muito interessantes. Foi um ano de muitos eventos, um ano de muitos acontecimentos formidáveis. Então vamos fazer esse levantamento. Eu quero muito a sua interação. Eu estarei fazendo os próximos programas, não aqui do meu estúdio, mas estarei fazendo esses próximos programas diretamente do Canadá. Isso. Estarei de visita aos meus filhos no Canadá, mas estarei toda segunda-feira ao vivo interagindo com você. E para isso, como o Padre Luizinho disse, nós temos uma ferramenta fantástica chamada internet, que, se bem usada, aproxima as pessoas. E onde quer que eu esteja, estarei nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, no programa Prosa de Mestre, lado a lado, com um convidado, com alguns convidados, e interagindo com você, que nos dá o prestígio da sua audiência, todos os Prosas de Mestre. Então, na próxima segunda-feira, estarei aqui ao vivo, diretamente da cidade de Vancouver, e eu quero muito, muito poder partilhar, inclusive essa experiência, esse passeio, esse sentir outro chão, outra atmosfera aqui no Prosa de Mestre. Então, um convite muito especial para você que hoje está aqui comigo, com o Padre Luizinho, o nosso padre, poeta e cantor, que traz as suas histórias, a sua experiência, a sua poeticidade e a sua religiosidade para brindar o nosso 25 de dezembro de 2023. Padre, eu tenho uma curiosidade, eu acho que a gente já falou nos bastidores, mas eu percebo uma guerrazinha um pouco silenciosa em relação a essa coisa do berço da poesia, Itapetim se nomeia o ventre da poesia, por conta dessa questão de emancipação mesmo e tal. Enfim, e eu me lembro que você tem, inclusive, um argumento muito lúcido em relação a isso. Aliás, minha gente, o Padre Luizinho é uma das culturas mais densas que eu conheço nessa região. Eu já tive a oportunidade de conversar muito com o Padre Luizinho, e é uma pessoa que sabe muito o que diz, que tem profundidade no que diz. E eu queria lhe ouvir, Padre, em relação a essa briga do berço, do ventre. Eu até brinco que ainda bem que não existe nenhuma cidade reivindicando um estágio anterior, porque eu não sei se seria algo dizível. Mas como é essa história aí? Que é que o padre... Como é que o padre se coloca em relação a essa história aí de quem tem a primazia dos grandes poetas? Essa história é uma história pajeuzeira, né? Isso é próprio do Pajeú, essas coisas, né? Na verdade, eu nasci e me criei aqui, tenho grandes amigos, já fui até seminarista em Itapetim, que lá era o seminário, nunca consegui arrumar nenhum problema com ninguém de Itapetim por causa disso, né? Sim, claro. Eu reconheço e conheço a identidade e a beleza e a individualidade e a coragem e o talento de cada cantador de viola, de cada poeta de todos os lugares do mundo. Porque em todo canto tem poetas aqui no Nordeste brasileiro. Essa questão, todo mundo sabe que os irmãos batistas, como Lorival, Dimas e Otacílio, eles nasceram em Uburanas, que não era nem Itapetim. Rogaciano Leite nasceu em Cacimba Nova, que hoje é de Itapetim. Esse município, evidente, era de São José do Egito, mas São José do Egito era município da Engazeira, antes de Antônio Marinho. Então, Antônio Marinho não podia ser filho de São José, era filho da Engazeira, né? Vamos dizer assim. Isso. Então, essa questão toda, a questão do mapa, aqui do Pajeú, o Pajeú todo dependeu de Recife, de Olinda de Recife, de igreja.
Então, essa questão, eu não entro muito, eu nunca entrei, embora eu sou de um lugar, inclusive eu já fui envolvido com algumas pessoas da cidade de Itapetim, conversando, você não é de São José do Egito, você é de Tuparetama, porque eu nasci também, que minha família é da Cacimbinha, eu sou registrado como filho de São José do Egito. Eu disse, mas qual é o problema? Não é porque você vai, porque eu vou em Itapetim, celebro a missa, evidencio os cantadores, os poetas de Itapetim, aquela coisa toda, aí um com ciúme diz assim, não, gente, pelo amor de Deus, a gente é pajeuzeiro, a gente é pernambucano, não tem nada a ver com isso, não, mas na verdade não existiu só na poesia, existiu na política, porque o padre João Leite, ele teve uma influência muito grande também na vida cultural e política de Itapetim. Inclusive, tinha um candidato em São José do Egito que só ganhava se o padre João Leite dissesse assim, vota. E o povo de Itapetim era assim, se o padre João Leite mandar, eu faço, né? Então, essa coisa de cidade contra cidade é uma coisa antiga, e também assim, havia realmente a rixa por causa de jogo de futebol, mas de cantadores existia, historicamente, cantadores que era daquela cidade, contra outro lá, e já existiu isso, né? Já existiu. Mas isso eu não consigo ver, porque eu acho que são tantas, vamos dizer, com o Zé Adalberto. É difícil, como é que você vai brigar com o Zé Adalberto por causa disso? Pois Zé Adalberto é filho de Itapetim. Quem vai tirar os valores de Tom Pereira, né? Como tirar os valores de Zé Catota? Né? Isso. De Cancão. Então, são tantos, né, que nasceram, que se criaram ali em Itapetim, Itabira, São José do Egito, Ouro Velho, Prata, que está quase tudo dentro, Tuparetama, né, os Filó de Tuparetama, essas famílias todas. Eu considero que nós somos um país muito rico. O país do Pajeú é um país rico com isso. O Nordeste, quando eu vejo os cantadores do Rio Grande do Norte, a história dos cantadores do Rio Grande do Norte, os cantadores do Piauí, os cantadores do Ceará, tudo assim, gente que impressiona pela forma de como canta as suas histórias todas tão bonitas, né? Eu admiro demais. E eu aprendi até a gostar muito desses estados. Eu gosto muito do Piauí. Esse é outro estado, né? O Piauí é teu estado? Eu sou do Piauí. Isso. Do Piauí. Porque no Piauí tinha um homem que morreu, acho que foi ano passado, mas ele não era piauiense. Ele parece que era paraibano, o dono dos Armazéns Paraíba, que fez muita grande... João Claudino, isso. João Claudino. E seu João Claudino, ele não tinha isso, né? Ele não era cantador, ele não era do Piauí, e ele queria viver arrodeado de quê? De poetas, né? De cantadores. Então, sim, não é o mapa, onde estivesse, não é o lugar, né? Onde estiver. Mas, assim, eu queria, já que nós já estamos chegando no final do programa, como eu sou padre, sou devoto de Nossa Senhora. Você falando, aguçou também minha mente para lembrar de um bendito que suas avós e que as minhas cantaram, que era com Coração de Maria, né? E tem um versinho que eles cantavam assim, com Sagrado Coração de Maria, e é bem interessante, porque hoje, quando a gente puxa um refrãozinho desse, os mais velhos começam de uma certa forma a sonhar. E como a gente está dia 25 de dezembro, e Nossa Senhora teve um papel tão importante na encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, que ela seja exemplo para as mulheres, exemplo de verdadeira cristã, né? Dizia assim: mais claro que as estrelas, mais claro que o claro dia, é fonte de graça cheia o coração de Maria, é fonte de graça cheia o coração de Maria. Rezai, fazei penitência, que no mundo haverá alegria. Foi esta grande promessa do coração de Maria. Foi esta grande promessa do coração de Maria. Pois eu lembrei de você, veio na minha cabeça o Coração de Maria, que é muito antigo. Né? Sabe outro que eu ouvia muito, que a melodia me tocava demais? Era quando Jesus passa
Quando Jesus passa, quando Jesus Quando passa, Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu terreno, jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. E o povo cantando. Isso é lindo, rapaz. A melodia não precisa nem ter letra, bastava você fazer um lá, 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 que uma melodia dessa, né? É fantástico. Padre Luizinho, me fala um pouquinho aqui, antes que a gente encerre, dessa coisa do padre cantor. Você tem tempo para show? Como é a sua demanda como padre? Eu sei que é intensa. Tem tempo para show, para viagem? Como é que funciona isso? Quando em Carnaíba e até em São José do Rio, eu andei muito com um grupo que tocava, tinha sanfona, violão, essas coisas todas, a gente ensaiava, a gente marcava uma vez no mês, 2 em 2 meses, em algum lugar que o pessoal chamava muita gente. Por exemplo, teve uma missa de vaqueiro, festa de padroeiro, fui muitas. Mas depois a gente foi se ocupando com uma série de coisas, raramente a gente sai, mas ainda sai. A gente tem um menino, filho de Joãozinho Machado, que você conhece, o Jacques. Meu amigo querido. Ele gente fina, o menino toca muito bem. Tem Gabriel também, que mora aqui com a gente, que é filho de São José do Egito. Tem uns sanfoneiros, amigos, que a gente toca. Eu tenho um repertório relativamente muito bom. Agora, essa questão do padre cantor, que você falou, eu tenho só algo a considerar. Quando as pessoas escutam eu cantar em missa, essas coisas, o Padre Luizinho, por que o senhor não vai fazer como Marcelo Rossi, como Fábio de Mello, como um Padre Alexandre? Eu disse, não, porque eu não sou desse tipo, desse estilo. Assim, eu não mudo, né? Assim, não é que eu sou conservador, mas eu acho que muitos desses padres perderam a identidade sacerdotal, porque eles começam, determinadas vezes, a cantar coisas que não tem nada a ver com a realidade, inclusive que eles lidam com a questão do povo, e eles são muito mais midiáticos do que mesmo de colocar aquilo que a gente a poesia, a pureza dos versos, das coisas todas. E eu tenho combatido muito isso ultimamente, e esses grupos, esses movimentos que não tem assim, essa fé, essa coisa de imitar e de entrar em determinadas modas que não leva a nada, não evangeliza, ao contrário, é uma cultura muitas vezes plastificada de plástico, né, PET, e uma religião que não corresponde à nossa realidade. Então, eu acho assim, com todo respeito a Fábio de Mello, com todo respeito ao Marcelo Rossi, Alexandre e essa safra de padres, eu não me encaixo dentro disso, porque eu não consigo, de forma nenhuma. Então, eu faço o que eu tenho que fazer de muito tempo. Os meus versos, os versos dos meus poetas, eu consigo levar para dentro assim, daquilo que eu acredito, né? Então, assim, Que ótimo, padre. Não gosto dessa peste, de padre cantor para imitar os outros, não. Certo, não, tudo bem, mas pelo menos é cantor, agora cantando uma coisa que tem a ver, né, com os seus princípios, com a religiosidade que você pega. Para eu concluir... Isso. Né? Para eu concluir o pensamento, que, na verdade, eu sempre cantei, animando encontros, em romarias, em missas, com grupos e com pessoas. Se eu tenho algum dom, eu uso isso de forma muito original, dentro daquilo que a gente trabalha, onde a gente vive. Então, a minha identidade, eu me identifico com isso. Mas eu acho que é uma coisa muito boa na igreja, conheço outros padres que trabalham essa música, a poesia, assim, tem feito um bem muito grande à comunidade. Né? Eu acho que isso a gente é inspirado em Deus, é evidente, né? Claro, mas as pessoas quantas festas de padroeiro esses cantadores não animaram? Por exemplo, dificilmente você tem uma festa de padroeiro aqui para não ter uma cantoria. E eu faço questão disso, que se tenha os pifeiros. Eu mesmo já fiz. Na Engazeira. Pois é. Eu mesmo já fiz na Engazeira a seu convite, inclusive. Então, acho assim. Porque muitas vezes os promotores de eventos, os nossos prefeitos, às vezes nossos governantes, eles esquecem
que os fazedores de cultura verdadeira, que educam as pessoas, são aqueles que não deixam ressaca. Os que deixam ressaca, muitas vezes, copo vazio nas praças, muitas vezes levam aquilo, não mexe com a alma da gente e não deixa lembrança, porque tem outra daquele tamanho. O cantador de viola, um bom forrozeiro, um grande músico, ele vai para a cidade e ele não deixa desavença, ele deixa só coisas boas. Então, eu acho assim, que eu não sou contra as bandas, que eles, por mim, eu acho que é interessante, mas eu acho que todo prefeito, sobretudo no Nordeste, cada promotor de evento, a verba pública fosse usada realmente para quem fez e quem honra essa cultura. Porque é diferente, é muito diferente, Edmilson, você chegar num encontro onde você, de bons sanfoneiros, de bons cantadores de viola, e você chegar, conseguir, hoje, sentar 20, 30, 40, 50, 100 pessoas para ouvir versos, para ouvir cantoria. Isso é a coisa mais importante para mim, que eu mexo um pouquinho dentro disso, porque os países que se for educado em torno da cultura, realmente da cultura de raiz, eles conseguem dar uma resposta à própria educação dos seus filhos, das pessoas que dependem deles, né? Então, o nosso país, infelizmente, muitas vezes, em muitos lugares, tem perdido essa identidade, por isso. Padre, eu quero aproveitar, inclusive, que você está aqui e mandar um abraço, desejar um Feliz Natal a outros padres. Padre Jorge, que é uma pessoa muito querida, enfim, que foi meu professor. Inclusive, o Padre Jorge é nosso amigo, é seu colega. Quando eu cheguei em São José do Egito, era padre, hoje não mais, o Padre Dino, que saiu do sacerdócio, mas, enfim, é uma pessoa querida. Tivemos um repentista, Padre Matusalém, quem mais aqui, enfim, e tenho tido convivência com pessoas, né, muito queridas, ligadas à religião, sou batizado na Igreja Católica, minha mãe muito católica e tal, mas tem um trânsito, inclusive, com outras religiões, todas são dignas do nosso respeito, né? Isso é fundamental. Mas eu lhe pergunto, né, a gente às vezes fala de coisas um pouco mais descontraídas, nos bastidores da cantoria rola muita história, muita coisa engraçada, que descontrai. Nos bastidores de padre, seminário, tem histórias engraçadas que possam ser contadas? Ou é uma coisa mais séria, mais fechada? Como é, padre? Nos conta aí, para a gente, enfim, falar também dessa parte mais descontraída. Rapaz... Me dê notícia do padre Claudevan, que gostava muito de... né? Padre Claudevan... Padre Claudevan, ele estava em Roraima, chegou, está morando em Itabira. Ele está morando em Itabira. Tem uma de Padre Claudevan interessante. Ele chegou em Itabira e deram posse a ele dia 29 do mês de novembro. Então, o padre que é o vigário, faz um pouco menos de um mês. Cícero, que ele gosta muito de você, o padre Cícero, um pouco menos de um mês. Então, alugaram a casa, mobiliaram a casa, e ele elogiou muito o padre Cícero, porque o padre Cícero recebeu muito bem. Mas quando foi perto da morte do enterro de Sebastião Dias, ele chegou perto do bispo, né, no dia da posse do bispo, disse: senhor bispo, Padre Cícero foi uma pessoa muito boa, arrumou a casa, mas tem um armador de rede que não me deixa dormir. Aí, esse armador de rede não deixava eu dormir, reco a noite toda. Estou já para entregar aquela casa. Quer dizer, Claudivan você conhece, tem umas histórias pesadas de Claudivan. Tem, rapaz. Tem umas histórias pesadas. Como é aquela história que, quando ele foi ao show de Dominguinhos e ele profetizou que Dominguinhos não viveria mais muito, pode ser contado isso, padre? Ele foi para o show de Dominguinhos lá em Riacho do Meio, aí foi com a gente, e Dominguinhos já estava muito abatido, ele tinha tomado química, estava muito arroxeado, aquela coisa toda. Aí ele disse: e o senhor, moço, que ele tem um negócio de chamar moço. Ele disse: moço, faz tempo que o senhor toma esse remédio. Aí o Domingos disse: faz, meu filho, é muito remédio demais. Aí ele disse: mas moço, eu acho que o senhor não vem mais aqui, não, moço. Isso na cara do Dominguinho, né? Moço, o senhor não vem mais aqui, não. Aí eu puxando ele por trás, ele disse: não é mesmo. Ele é assim.
Eita, padre. É muita história, rapaz. Umas coisas interessantes. Aí tem um cara da polícia que ele não tem cabelo, careca como eu. Aí o cara, ele era padre em São José do Egito, e o rapaz foi louco, começou a olhar para a cabeça, porque o cara tinha botado uma peruca. Aí ele chegou perto dele e disse: vem cá, moço. Eu te vi um dia desse, tu tinha esses cabelos? Não, esses cabelos não é teu, não. Aí fez assim na cabeça, já pensou? Do homem de som, morto, esse cabelo não é seu, não, viu? Aí continuou. Eu vou pedir. Era bom que ele estivesse assistindo, para ele dizer: estás inventando coisa. Pronto, então vamos passar o link para ele assistir, né? Coisa boa, padre. Obrigado por contar coisas de bastidores, porque eu acho assim que tudo requer um pouco também de descontração, né? Não pode ser tudo muito, né, muito tenso. Não, é porque eu tô lembrando dessas coisas, porque às vezes nas nossas paróquias chega muita coisa interessante assim para a gente rir, porque sempre se encosta muito perto da gente pessoas deficientes mentais, loucas, né? Tem muito. E aí, assim, chegam muitas pessoas assim também com aquela fé ingênua, né? Que chega perto da gente, perguntando coisas que não tem mais. Mas assim, a gente vive nesse mundo que a gente pensa muito moderno, mas não tem muita coisa que não é assim, não estão nesse mundo moderno, não, muita coisa. Aí chega perto de Claudio fala assim: menino, isso não existe mais, não, vá-se embora, acabou. Sempre diz assim, né? Quando uma pessoa chega perguntando. Eita, meu Deus. Eu conversava uma vez com o padre Assis, que é um padre muito querido meu, ele é da região de Uiraúna, ali, era padre em Cajazeiras, e ele falava, padre Luizinho, né, eu dizendo: padre Assis, né, padres são pessoas, né, que têm sempre muito contato, né, é muito requisitado e tudo, e ele dizia: Edmilson, mas a gente está com a comunidade, muita gente e tudo, mas chega um momento também que a gente chega em casa e às vezes se sente só, né? E aí eu achei profundo isso, né? Mas, enfim, eu acho que são as realidades que nos acompanham. Mas, padre, só mais uma essa coisa da comunidade, da ingenuidade. Há muita sugestão, aparecem para batizar, por exemplo, muitos nomes estranhos, né? Muitos nomes estapafúrdios assim mesmo. E padre, lembra de algum nome assim que não comprometa, que possa ser dito? Não, aparece muita bagaceira, assim, nomes desmantelados, que no passado os padres mudavam os nomes das pessoas. Quando tinha um nome que não correspondia ao que eles pensavam, então eles mudavam. Se eles fossem para mudar, eles mudavam quase tudo hoje, porque tem muito nome com W, com Y, mas assim, eu tenho um fato que eu fui batizar uma menina num lugar, numa comunidade, eu nunca esqueci, e eu perguntei o nome da menina. Aí ela disse: Pamarola. Aí eu disse: mas tem certeza? É Pamarola? Ela disse: eu disse: vamos botar, por que você não muda esse nome? Isso é nome de tomate, isso é de um extrato de tomate. Ela disse: gente, nada. Eu disse: Aí, seu padre, para eu não dar desgosto à minha irmã, bota Maria Pamarola. Eu disse: pronto, piorou. Disse: para não desgostar a minha irmã, bota Maria Pamarola. Incluiu Maria, mas deixava o Pamarola aí, ferrava, né? Mas é isso mesmo. Padre, olha, eu estou muito contente com a sua presença aqui. Que bom, né, ter tido um pouco do seu tempo para partilhar do Natal 2023. A gente já fez outros natais aqui no Prosa de Mestre, mas é a primeira vez que um padre poeta participa do Prosa de Mestre. A gente está muito honrado com a sua presença. Primeiro pela bagagem que você traz, a profundidade, as reflexões, a sua história, que tem muito a ver com a minha, na influência que recebeu do rádio, no interior, das vivências. Eu me identifico muito com isso. Quero agradecê-lo demais, mas queria que, aqui para encerrar, como estamos no dia de Natal, exatamente dia 25, né, que você deixasse uma mensagem, que pode ser o padre, pode ser o poeta, ou os dois, né, o padre Luizinho, uma mensagem para todos os que acompanham o Prosa de Mestre, que acompanharam ao longo de 2023. Fique à vontade, padre.
Eu quero agradecer assim a oportunidade que você está assim me dando de desse programa Prosa de Mestres, falar para pessoas comuns como eu, quer dizer, pessoas que gostam do que eu gosto, mas também com certeza pessoas que são preocupadas com um mundo melhor. E neste dia 25, eu gostaria de pedir que nós nos voltássemos cada vez mais para o bem comum. Se cada pessoa fizer o bem, Jesus fica nascendo todo dia em cada lar, em cada coração. A poesia, a música são ferramentas, eu considero ferramentas que aproximam as pessoas. A poesia, a música, as artes, se elas perdem essa função de aproximar, de parar, de refletir, elas ficam esvaziadas. Então, eu acho que o papel do artista, o papel do padre, o papel do professor, são papéis que invertem a lógica do mundo que nós vivemos hoje, que é o mundo do egoísmo, do relativismo, do liberalismo. Não. Nós precisamos usar todas as ferramentas que nós temos, como a música, como a poesia, com tudo que nós temos, justamente para lutar por um mundo melhor, pela justiça, pela fraternidade. Eu me sinto muito assim à vontade com você, porque eu sei da sua história, sei também da capacidade que você tem de não só de fazer o programa, mas a sua vida toda, pelo que eu tenho conhecimento, você viveu para servir e servir da sua forma, com o seu legado que você deixa com sua poesia, com o seu jeito de ser. Quero mandar meu abraço para seu parceiro de cantoria, Antônio Lisboa, a quem eu gosto muito dele, para os seus colegas cantadores, né? Eu sempre rezo pelos cantadores, eu peço saúde para os cantadores, paz para os cantadores, e peço que Deus coloque ele no bom lugar. Quando eu soube que Sebastião Dias morreu, eu pedi que Deus desse a ele o que ele não teve aqui, como também a todos eles. E que nesse Natal a gente aprenda sempre a pronunciar o nome de Jesus compassadamente, metrificadamente, para que ele realmente inspire os corações de todos os homens e mulheres do mundo. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos realmente, de fato, instrumentos de Deus aqui na Terra. Né? Meu abraço a Gabriel, que está aqui conosco, aos poetas, aos padres, aos amigos seus e meus também, seus amigos, pode ser também meus amigos, os artistas, você que gosta. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser cada vez instrumento de transformação no mundo. Obrigado, padre. Muito honrado com a sua presença. Muito obrigado mesmo de coração. Fique só mais um tiquinho enquanto eu me despeço aqui. Gente querida, estamos hoje, nesse dia 25 de dezembro, encerrando o programa Prosa de Mestre, o último programa do ano de 2023. Como disse, na próxima segunda-feira estarei aqui com vocês novamente em mais um Prosa de Mestre. Eu quero muito a sua companhia, quero que você comece comigo 2024. Faremos um balanço de 2023, traremos novidades aqui no programa. Eu estarei fazendo o programa direto de Vancouver e eu quero muito também partilhar essa experiência com todos vocês. Tivemos participações fantásticas em 2023, pudemos partilhar notícias muito boas, tivemos notícia triste, sim, mas o Prosa de Mestre também tem esse papel de trazer a notícia independentemente do seu teor, porque é a função social também do programa. Acho que a poesia foi, sim, muito valorizada esse ano aqui nesse espaço, pelos nossos parceiros, pelos nossos convidados e convidadas. Então, o ano foi bom. E nesse Natal, eu queria desejar a cada um e a cada uma um feliz Natal. Que você tenha paz cada vez mais e que se reabasteça de energia e bons sentimentos, bons fluidos, para que 2024, de fato, seja um ano bom para todos nós. Melhor, se possível, que 2023. Um forte abraço a todos e a todas. Fiquem também com os nossos votos de um feliz ano novo. Feliz Réveillon, fiquem em paz e a gente se encontra em 2024. Forte abraço, obrigado, Padre Luizinho. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado.